Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Como está a sua semana? Como está o seu mês de março, que já está quase acabando? Devagarinho, devagarinho, passa tudo rapidinho, muito rapidinho. Daqui a pouco já estamos em abril, já é primavera, já passamos do dia 21 de março. E daqui a pouco já estaremos em 2027. Daqui a pouco já é Natal, estaremos lá em 2027. Eu espero que você esteja bem, que esteja tudo bem contigo. E eu gostaria de propor uma reflexão hoje baseada numa coisa que nós refletimos ontem à noite no Evangelho no Lar que fizemos em casa. E nós estamos, antes de fazer o Evangelho, nós fazemos orações e depois fazemos a parte do Evangelho. No momento antes do Evangelho em si, estamos refletindo sobre um capítulo do livro. Eu vou mostrar aqui a capa. Palavras de Vida Eterna. Pelo Emmanuel, psicografia do Chico, claro. E ontem foi a vez do capítulo 80, ou do texto 80, que é baseado num versículo da primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: vou ler mais olhando para a câmera, né? Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua contra o mal, Pedro. E aí, dentro da reflexão, lá no final da página, Emmanuel diz o seguinte: seja qual seja a provação em curso, refreia a língua para que a tua língua não amaldiçoe. É possível estejas vendo tudo em derredor dos teus passos pelo prima do desespero. Entretanto, asserena-te e aguarda, confiante, porque se a misericórdia de Deus ainda não está alcançando o teu quadro de luta, permanece a caminho. E aí, eu me lembrei que eu estou lendo novamente o Missionários da Luz, e tem um capítulo lá que o André Luiz está seguindo, acompanhando, um benfeitor chamado Alexandre, e tem uma hora que o André Luiz faz uma pergunta e o Alexandre responde o seguinte, quer dizer, a primeira parte da resposta não vai fazer sentido porque a pergunta não está aqui. Mas o Alexandre diz o seguinte: sem dúvida, redarguiu o orientador no otimismo de sempre. No entanto, não podemos violentar ninguém. Toda elevação representa uma subida, e toda subida pede esforço de ascensão. Se os nossos amigos não se aproveitam da força que lhes é peculiar, se menosprezam os seus próprios direitos divinos, por olvidar é esquecer, por esquecerem por vezes, detestarem os sagrados deveres que o Pai lhes confiou, como operar por eles, como fazer por eles, se constitui lei primordial da vida a realização divina e eterna para cada um de nós. Eu achei isso muito interessante porque eu acho que encaixou uma coisa na outra. Na reflexão do Palavras de Vida Eterna, a gente vê que muitas vezes alguma coisa está acontecendo com a gente, alguma coisa que nos contraria, que nós não gostamos, Vou falar assim em coisas mundanas, coloquiais ou cotidianas, engarrafamento, fila no banco, fila para pagar no caixa, A gente se irrita, a gente não tem paciência, ou então a gente se sente irritado com alguma coisa, às vezes não sabe com o que, ou às vezes a gente tem uma doença e a gente não consegue resolver essa doença, ou tem uma situação que a gente não consegue resolver e a gente se revolta. A gente se revolta e a gente fica martelando ali, martelando o próprio dedo, E aí a gente vê que, como está aqui no Palavras de Vida Eterna, olha só, gente, se não está tudo bem, é porque ainda não acabou. Ainda está a caminho. E ele fala, confia. Confia em Deus. Confia nos propósitos divinos, confia que este é o momento que você está precisando, não é o momento que você quer, é o momento que você precisa.
Lembra que Jesus falou que quando você quiser fazer uma oração, entra no teu quarto, se tranca em secreto, porque Deus já sabe o que você precisa antes de você pedir? Então, a gente tem que parar um pouco, a gente não tem, a gente pode, deve parar um pouco para refletir se o que eu estou querendo é o que eu preciso ou se eu estou querendo é continuar sem me modificar. Porque aí Alexandre fala aqui, né? Toda elevação representa uma subida e toda subida pede esforço de ascensão. Quer dizer, nós temos que fazer o esforço, porque se constitui lei primordial da vida, a realização divina e eterna para cada um de nós. Ou seja, nós temos que realizar o esforço da subida para a nossa elevação, para a nossa ascensão, é nosso. Não vai vir ninguém e vai fazer por nós. Então, eu queria juntar essas duas, né, conectar essas duas fontes, vamos chamar assim, né? Essas duas fontes. Uma te fala o seguinte: olha, se você está irritado, está insatisfeito, está revoltado, está se rebelando contra o que está acontecendo contigo, eu estou falando de mim, não estou falando de você não, tá? Isso foi para mim, assim, foi, né? Foi tipo, né, um tapa de amor no meu rosto ontem. Se você está revoltado, não está aceitando, é porque você precisa modificar alguma coisa em você para que isso não te irrite, para que isso não te comunique, não te irrite, não te tire do seu centro. Né? Você está precisando fazer o esforço de elevação, o esforço para ascensão. E aí eu achei isso tão bacana, tão bonito, como essas duas coisas fecharam, né? E eu gostaria de saber o que você acha a respeito. Como é que está a tua vida? Tem alguma coisa que está te incomodando e você sabe no fundo do coração que está te incomodando porque está contrariando a tua vontade? E não necessariamente se a tua vontade for atendida será o melhor para você? Será que não está na hora de você reciclar alguma coisa, renovar esse pensamento, a sua atitude com relação a essas coisas? Diz aí o que você acha, bota aí no comentário. Deixa aí o seu gostei, não gostei. Não é obrigado a gostar, não. Não gostar também está valendo. Mas mais importante, deixe seu comentário para a gente poder fazer esse estudo conjunto, né, junto. Eu não estou aqui ensinando ninguém, eu estou aprendendo. E gostaria de contribuir para a sua reflexão e gostaria que você contribuísse para a minha. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ficar por aqui mais uma vez. Até a semana que vem, se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau.